Olá, vamos despertar? Hoje, no mês de setembro, vamos falar a respeito do Setembro Amarelo, o tema do suicídio. Esse vídeo eu vou fazer junto com o Pádua, médico clínico. Então, antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou Tauama, sou psicólogo, estou como diretor terapêutico aqui da Casa Despertar e esse aqui é o Pádua, nosso médico. Gostaria que ele se apresentasse para vocês. Legal, obrigado, Tauama. Como o Tauama já me apresentou, eu me chamo Pádua, sou médico aqui da Casa Despertar, da Unidade Fazenda, que é a nossa unidade voluntária. Prazer aqui estar com vocês. Então hoje, como eu já havia dito, você que já nos acompanha, não esquece de dar o joinha no vídeo. Se é a primeira vez que você está por aqui, por favor, você se inscreva no nosso canal. Nós falamos sobre temas relacionados à adicção. Adicção, nós falamos a respeito de drogadição, dependência química, alcoolismo, dependência de cocaína, de crack, de jogos, dependência emocional e temas relacionados à saúde mental. E hoje, como eu já iniciei o vídeo falando, nós vamos falar sobre a questão do suicídio. E eu convidei o Pádua como médico, como estudioso da saúde mental, para a gente estar conversando sobre esse assunto. Como sempre, a gente vai bater um papo aqui, de forma bem leve, sobre saúde mental. Pádua, para ti, questão, o que leva uma pessoa ao suicídio? Legal, Tauama, obrigado. Essa é bem ampla, né? Essa pergunta, né? É uma forma assim de até a gente entender melhor o que é que motiva, né? O que é que leva a pessoa a chegar a cometer o suicídio. Antes disso, ela tem alguns que a gente chama de comemorativos, né? Alguns sinais. É um contexto familiar, né? É um contexto social, às vezes algum trauma que a pessoa teve na infância, ponto de vista também genético, né? A pessoa pode ter uma propensão maior a desenvolver alguma comorbidade, né? Então, essa comorbidade associada com os fatores de risco, né, sociais, enfim, é que podem gerar algum transtorno naquela pessoa, e o transtorno é tudo aquilo que causa um sofrimento, né? Então, com aquele sofrimento naquela pessoa por um determinado tempo, pode fazer com que ela veja a vida de uma forma negativa. Então ela começa a enxergar a vida como se não valesse a pena, né? E aí aquilo ali não está nada agradável para ela, aquela vida que ela tem levado não está suficientemente bom, né? A ponto de ela começar a pensar, poxa, então talvez seja melhor eu morrer, né? O que aqui a gente chama de ideias de morte, né? Uma ideia de sobre suicídio, não exatamente o pensamento suicida em si de cometer o ato, mas já começa a pensar assim, poxa, a vida não vale tanto a pena, né? É mais ou menos aí. Se tu quiser falar um pouco aí de como é que a psicologia vê esse início. A ideia de morte, ou ideação suicida também, pode-se dizer que é sinônimo. Muitas vezes a pessoa ela está querendo acabar com o sofrimento. Então a pessoa quer cometer o suicídio para acabar um sofrimento. Eu posso dizer que geralmente as famílias não gostam de falar sobre isso, né? Eu conheço alguns casos de suicídio. Uma pessoa na família cometeu suicídio e por ela ter feito isso, causou um transtorno muito grande na família. O que foi que aconteceu nesse caso? Ele pegou e emprestou dinheiro para uma pessoa. A pessoa não pagou e ele ficou muito chateado com isso. E por ele não saber lidar com essa emoção, ele pegou e cometeu o suicídio. Quando ele cometeu o suicídio, as pessoas que estão fora não conseguem entender. Poxa, ele cometeu o suicídio porque uma pessoa não pagou o que devia. Poxa, ele era uma pessoa fraca. Poxa, por que ele fez isso? Então, a gente que está fora consegue pensar nessas situações todas, mas aquilo para ele trouxe muito sofrimento. Então, quando a pessoa está pensando em suicídio, existe um sofrimento com isso. E a gente sabe que tem as pessoas, existem as comorbidades, que são problemas psiquiátricos, comorbidades psiquiátricas, são problemas psiquiátricos que as pessoas têm. E hoje a gente pode dizer que existem grandes grupos, que é
um dos que as pessoas cometem muito suicídio está relacionado à depressão. E a depressão é um estado que a pessoa fica, né? Que a pessoa tem um intenso desejo de não viver. E às vezes esse desejo de não viver, de não estar bem, a pessoa tem essa vontade de chegar a cometer o suicídio. Como é que você tem visto hoje a depressão, Padre? Bom, a depressão ela se inicia de uma forma bem sutil, né, bem leve. Muitas vezes, às vezes, como você falou, às vezes um gatilho pode fazer com que aquela pessoa comece a enxergar a vida de uma forma negativa, né? Então ela começa a dar um significado para um determinado acontecimento de uma forma negativa, às vezes se culpando, né? Se vitimizando. Mas isso é interessante para quem está escutando, não encarar isso como uma forma, é fraco, né? Ele não sabe viver, né? Mas é porque realmente tem uma habilidade prejudicada, né, em dar esse significado à vida, e é disfuncional, né? Chega a ser por isso é caracterizado como uma doença, né? Por isso é importante ter um olhar com mais empatia em relação a isso. E aí ela começa uma depressão leve, a pessoa não consegue, não tem vontade de fazer determinadas coisas, não tem vontade de sair de casa, prefere ficar em casa, ou está com muito sono, ou está com insônia, ou aumenta o apetite, ou então está com pouco apetite. Ela prefere ficar em casa, como eu falei, a fazer uma atividade que antes era prazerosa para ela, né? Então esses são sinais que ela está dando de que ela pode estar iniciando um quadro depressivo. E são sintomas leves, por isso a gente chama de depressão leve, e ela pode se tornar mais moderada. Quando ela não sai de casa, ela realmente está tendo um prejuízo maior no trabalho, ela está há 2, 3 semanas sem conseguir trabalhar, às vezes pode até ir por causa que tem algum benefício maior, porque ela precisa do dinheiro para pagar uma conta, então ela vai, mas vai com dificuldade, já tem ido ao médico, está com um problema maior no seu relacionamento, isso começa a afetar outras áreas da vida dela de uma forma mais efetiva. Quando é que começa a passar de moderado a grave? É quando realmente aquilo ali está comprometendo bastante o sono dela, ela está emagrecendo, ela realmente começa a dar sinais de apatia, né? A pessoa ela não reage frente à realidade da forma como uma pessoa que esteja passando por uma situação semelhante, mas reagiria, né? Então ela está reagindo de uma forma mais doentia àquela situação, certo? E aí chega ao ponto de ela se tornar tão grave de que ela realmente prefere ficar deitada na cama, não sair, que aí é uma depressão bem mais grave, podendo gerar até sintomas psicóticos, são alucinações. Ela chega a verbalizar um problema que passa pelo pensamento dela, que é aquilo que não tem nada a ver, mas ela se sente culpada por aquilo que está acontecendo. Às vezes um problema na política, uma situação que aconteceu no bairro, ela que não tem nada a ver com ela, ela começa a se sentir culpada. Então são indícios de que aquilo ali são pensamentos psicóticos, né? Então aquilo ali pode se tornar mais grave ainda, chegando ao ponto até dela não falar nada, né? E aí é uma depressão profunda mesmo, né? E antes disso, ou no começo, ou na metade, ou até no final disso, ela pode ter pensamentos de morte, né? Pensamentos suicidas, de ação suicida, e aí é onde a depressão pode levar ao pensamento suicida. Exatamente. E outras situações que acontecem muito são eventos que trazem trauma, né? Ou então questões que trazem brigas, desentendimentos, um fato assim muito impactante, como a separação. Já escutei algumas vezes que pessoas que quando se separam têm um acesso tão grande que têm um desejo de se matarem, né? Ou vontade de estirarem a vida, muitas vezes para impactar o outro, né? Muitas vezes não é porque não aguenta mais viver sem outra pessoa, para tentar trazer uma culpa para o outro. Então essa situação de querer levar a culpa para outra pessoa é algo também que acaba fazendo com que a pessoa se vitimize e se mate para deixar isso aí. E a outra pessoa não tem nada a ver com isso, né?
Então outros eventos que fazem briga entre pai e filhos, também traz essa ideia de suicida, né? Então quando perde emprego, quando acontecem situações dessa aí, fazem com que isso aconteça. Então outra comorbidade também que hoje a gente tem visto que pessoas também estão com dificuldade com esse transtorno é o transtorno afetivo bipolar, e também colocar outra aqui, o transtorno borderline, que é a pessoa que é o transtorno de limite, né? A pessoa não tem limite. Pessoas borderline acabam, tem casos também que elas chegam a cometer suicídio. Como é que você tem visto hoje, Padre, essa questão do borderline? Borderline é um tipo de personalidade, né? Um transtorno de personalidade, e aí por isso que o nome é transtorno, né? Porque causa um determinado sofrimento, não só a pessoa, mas as pessoas que estão ao seu redor, causam um prejuízo. E é difícil de ser mensurado, porque é muito pessoal, e exatamente pelo nome. Por que o nome é borderline? Porque a pessoa fica ali no meio termo, né? Uma hora ela está assim, outra hora está assado, uma hora a pessoa trata bem a outra hora ela acha que aquilo que ela fez, ela já interpreta de uma forma bem fora da realidade, fora do senso comum, né? E aí acontecem as mutilações, né? Pessoas que têm transtorno borderline, ela costuma se mutilar, né? E aí, às vezes, uma ação que ela tem para cometer um suicídio, né? Ela pode ser interpretada de uma forma negativa e a pessoa menosprezar aquela ação de pensamento, ou então um pensamento suicida, uma verbalização suicida. Às vezes, ela não vai cometer isso não, isso é só para chamar a atenção, né? Que na verdade ela está tendo um sofrimento, né? Então aquele sofrimento é muito importante que ele seja acolhido da melhor forma possível, dentro da limitação também de cada pessoa, né? Também as outras pessoas elas passam por determinados problemas e nem todo mundo está preparado para fazer esse acolhimento, né? Mas se você que está assistindo está se sentindo preparado para estar isso, vá lá, acolha, escute o que a pessoa tem para dizer, né? Mas não é fácil, né? O transtorno borderline não é algo tão simples de lidar, mas é importante perceber, principalmente do que a gente está conversando, que é do suicídio. A pessoa ela tem ações de automutilação, para amenizar aquele sofrimento ou por outro motivo, e ela pode também ter pensamento suicida e atos suicida e concluir mesmo essa atitude de suicídio, não é isso? Exatamente. As pessoas também com transtorno afetivo bipolar, elas têm duas fases também, da mesma forma que do transtorno, não diria fase, né? Ela estaria em dois estados, ou ela está em uma depressão, ou ela está em mania. Em mania, ela está em estado de euforia, no estado assim que geralmente ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, muito ativa. E a depressão, ou um episódio depressivo do transtorno afetivo bipolar, é que a pessoa não quer fazer nada. Então, geralmente, quando a pessoa está na fase depressiva, ela pensa na ideia de cometer o suicídio porque nada presta, nada faz sentido, porque é muito difícil. Porque a vida na fase maníaca, que é na fase da euforia, é uma vida assim muito que tudo é vivido com muita intensidade. Se a pessoa está trabalhando, ela trabalha muito. Se ela vai fazer compra, ela compra muito. Se ela vai ter relacionamentos sociais, ela mantém esses relacionamentos com muita intensidade. E quando a depressão chega, ela quer ter aquele outro momento, mas por conta dessa doença, ela não consegue. Então as pessoas também acabam pensam em se suicidar devido a esses transtornos. E para a gente pegar a outra situação, existe um estudo que diz que as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas de forma abusiva, elas têm 7 vezes mais chances de cometer o suicídio. Então, deixar isso aí, hoje aqui a Casa Despertar trabalha com o alcoolismo e dependência química ou drogadição. Então, essas pessoas têm mais chances de cometer o suicídio. Então, nós já tivemos aqui notícias de pessoas que cometem o suicídio. O tratamento involuntário muitas vezes acontece porque
devido a uma overdose. Uma overdose acaba sendo um suicídio. Então, não é porque a pessoa, eu vou usar droga até morrer, não. Eu vou usar droga porque eu quero sair da minha realidade. E a pessoa vai usar a droga porque ela está com depressão, ou então ela vai usar droga porque está numa fase maníaca da transtorno afetivo bipolar, então ela está num estado borderline. Então isso facilita, a comorbidade caminha junto. Então quando começa o tratamento, geralmente a gente começa a tratar a abstinência do álcool e drogas e depois vai para a questão da saúde mental. Então, o transtorno afetivo bipolar tem todas essas situações. Vou pedir para que o Pada possa estar complementando aqui a minha fala. Legal, obrigado, Tawama. Então, como o Tawama falou, o transtorno bipolar ele tem esses momentos, né? Então, a pessoa pode ficar num momento depressivo e em outro momento bastante eufórica. Né? Então, essas oscilações de humor forte é que pode fazer com que a pessoa não viva a vida do jeito que ela é, a realidade exatamente como ela é, e interprete a situação da realidade de uma forma negativa, né? Que ela pode chegar ao ponto de cometer o suicídio. Então, por isso é uma das coisas que a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando ela está eufórica, ela tem coragem de fazer muita coisa. Então, se ela já tem um pensamento suicida, se ela já verbalizou para alguém que já pensou em morrer, ou então já até guardou um objeto, pensou numa forma de morrer, e ela chega a esse estágio eufórico, ela pode ter coragem e realizar o ato suicida. Né? Por isso que é importante para quem está assistindo o vídeo que fique atento à pessoa que está ao seu redor, que é diagnosticado com transtorno bipolar. Se ela chegar a um momento de euforia, então converse com ela e entenda melhor o que é isso que ela está passando. Da mesma forma quando ela está na fase depressiva, né? Se ela estiver passando pela fase depressiva, é importante estar sempre fazendo essa escuta ativa, né? Levar ela ao seu psicólogo, perguntar se ela está tomando a medicação corretamente, se ela está fazendo uso de drogas, se ela está fazendo uso de álcool, porque isso pode interferir no seu tratamento e prejudicar, levando a pessoa a ter pensamento suicida ou não, né? Exatamente. Então, esse vídeo que a gente fez aqui, espero que possa apoiar as famílias, possa ter esclarecido algumas dúvidas. Caso vocês tenham dúvida, entre em contato aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, o Facebook, ou pelo próprio WhatsApp, que vocês vão ter acesso lá no link da bio lá do Instagram. Obrigado aí pelo vídeo, por vocês terem nos acompanhado. Você que chegou até aqui o final, compartilhe, envie, encaminhe para quem está passando por alguma dificuldade, por alguma família que você queira. Agradeço aqui ao Pada. Valeu, Pada. Eu que agradeço. E não se esqueça de compartilhar e curtir e se inscrever no canal. Obrigado.